Ao longo da história, mestres espirituais e filósofos refletiram sobre a grande questão da liberdade interior. Por que nos sentimos presos a ciclos repetitivos de dor, prazer e busca incessante? Essa prisão é chamada de roda de Sansara, o ciclo de nascimentos e mortes regido pela lei do karma. Mas existe um caminho capaz de nos conduzir além dessa roda, compreender a diferença entre o desejo, que nos prende, e a meditação, que nos liberta. O desejo é um impulso que nos lança para fora, em direção às formas e experiências, e por isso nos prende à roda de Sansara, o ciclo de causa e efeito que mantém a consciência girando sem fim. A meditação, ao contrário, é um movimento para dentro, recolhe a consciência, dissolve os vínculos externos e nos conecta à vontade espiritual. Assim, enquanto o desejo nos aprisiona, a meditação nos liberta. Do livro A Luz da Alma, Alicia Bailey, página 189. Entre as formas que a consciência assume apenas a que é resultante da meditação está livre do karma latente. As formas são resultantes do desejo. O correto tipo de meditação é apenas um processo mental e nele não entra o desejo. As formas são resultantes de uma tendência ou impulso para o exterior. A meditação é o resultado de uma tendência para o interior da capacidade de se abstrair a consciência da forma e de centralizá-la no interior de si próprio. A forma é um efeito produzido pelo amor ou natureza-desejo de ser consciente. A meditação produz efeitos e diz respeito à vontade ou aspecto vida do homem espiritual. O desejo produz efeitos, e aos órgãos da consciência no plano das sensações vem então inevitavelmente a lei de causa e efeito, do karma, que rege a relação forma-consciência. O processo de meditação, quando compreendido e efetuado corretamente, requer a retirada da consciência do homem espiritual de todas as formas nos três mundos, e sua abstração de todas as tendências e percepções sensoriais. Ele está assim, no momento de meditação pura, livre do aspecto do karma que trata da produção de efeitos. Ele está temporariamente tão absorto que seu pensamento, perfeitamente concentrado, sem relação alguma com qualquer coisa nos três mundos, não provoca a emissão de vibrações externas, não se relaciona a qualquer forma e não afeta qualquer substância. Quando esta meditação concentrada se torna um hábito e é a atitude normal de sua vida diária, o homem então fica livre da lei do karma, ele se torna consciente dos efeitos que ainda devem ser eliminados e aprende a evitar a criação de novos efeitos, não iniciando ação alguma, que crie órgãos, nos três mundos. Ele reside no plano da mente, permanece em meditação, cria por um ato da vontade e não pelo desejo descontrolado, e é uma alma livre, um mestre e um homem libertado. Conclusão: o desejo cria formas e nos prende ao karma. A meditação, ao contrário, nos leva para dentro, nos conecta à vontade espiritual e nos liberta da roda de causa e efeito. Quando a meditação se torna nosso estado natural, deixamos de criar novos vínculos e nos tornamos senhores de nós mesmos.
É nesse ponto que o homem se torna uma alma livre, consciente e criadora pela vontade, e não pelo desejo.